muito importante e muito atual, né? Como é que você está fazendo aí nesse tempo de quarentena? Esse tempo em casa, onde tudo é muito novo, com tanta novidade, onde a gente teve que se reinventar o nosso comportamento, o nosso tempo em casa, reinventar a nossa alimentação, reinventar a aprendizagem. Como é que você está fazendo agora com seu filho, que antes ficava às vezes 5, 6 horas fora de casa na escola, e agora ele está em casa mais todo esse período, né? Além do período que ficava, todo esse período. E como é que você está resolvendo isso? E alguns pais ou mamães acabam entregando os filhos para as telas, né? E é sobre isso que a gente vai conversar, que a gente quer conversar hoje com vocês. Lembrando até ontem a gente explicou, né? Onde a gente explicou sobre essa expressão em frente às telas. O que significa? Meu filho fica muito tempo em frente às telas, né? O que é isso para você? Ficar em frente às telas? É só ficar, né? Entregar o celular e deixar a criança ali no celular? Né? Então, o que é ficar em frente às telas? Quando a gente vai falar sobre ficar em frente às telas, nós estamos falando sobre o mundo virtual. A gente está falando todos os tipos de tela, tá? Eu estou falando do celular, eu estou falando do tablet, eu estou falando do computador, eu estou falando da televisão, porque existem crianças que não ficam com o celular, mas ficam na frente da TV, vendo filmes, né? E é importante a gente pensar nisso, né? Qual é a preocupação desse estar em frente às telas? Né? Que às vezes a gente fica muito preocupado com o conteúdo, não é isso, do que aquela criança está vendo, mas qual deve ser a nossa preocupação? Ficar em frente às telas ajuda ou atrapalha? Qual que é a sua experiência aí nesse tempo de quarentena? Deixar a sua criança aí, o tempo que não estava na escola e agora ela não está na escola, agora está em casa. Qual que tem sido a sua experiência? Ficar em frente às telas ajuda ou atrapalha? Qual tem sido a sua experiência, né? Eu quero primeiro começar a lembrar do que nós falamos ontem, fazer um apanhado, né? O que a gente falou sobre se ficar em frente às telas ajuda ou atrapalha? Qual que foi a resposta? Depende. Mas depende do que, Edna? Depende de alguns fatores. E a gente falou ontem que depende da idade, não é isso? Cada idade tem uma recomendação, né? Que pode ficar diante das telas. Depende da idade, depende do tempo de exposição, porque para cada idade é um tempo recomendado. Inclusive eu trouxe também os dados da Organização Mundial da Saúde para confirmar aquilo que a gente tem falado e que a gente já falou em tantos outros conteúdos que estão gravados lá no canal. E aí a gente falou idade, tempo, do objetivo, nós falamos do direcionamento, e dentro do direcionamento a gente falou até sobre a privacidade, lembra? Que a gente colocou que criança não precisa de privacidade nas telas, a gente falou sobre isso, e nós falamos sobre o conteúdo, né? Porque aí não vai adiantar ter a idade certa, o tempo certo, o objetivo certo, o direcionamento e a gente descuidar do conteúdo, não é isso? Então nós falamos sobre esses temas ontem, sobre esses dados, e aí eu quero então, partindo daqui, te fazer uma pergunta. Eu fiquei observando há uns dias, né? A gente estava numa reunião e uma das pessoas que faziam parte daquela reunião estava com um bebê. E o bebê de repente se estressou, começou a chorar. E aquela mãe teve que sair da reunião para acalmar a criança, na verdade para oferecer, né,
aquilo para atender a necessidade daquela criança naquela hora, não é isso? Então os bebês, eles não estão preparados para ficar ali numa reunião, seja a situação que for, ou numa reunião de escola, ou numa reunião na igreja, seja onde for, a criança, ela não tem essa mesma mentalidade que a gente. Vai ter uma hora que ela vai chorar, ela quer alguma coisa. Ou ela quer a mamadeira, ou ela quer dormir, ou aquele ambiente está estressando, ou ela tem sono. Você vai ter que atender a necessidade daquela criança, não é isso? Você sai, você acalma. É fácil para você conseguir isso? Nem sempre é fácil, né? Na verdade, é bem complicado às vezes quando a gente está no espaço público e o bebê começa a chorar. E aí, como é que você faz? E aí eu lembro que nesse dia, essa mamãe pegou a criança, ligou o celular e ficou segurando o celular na frente desse bebê, 8 meses, o bebezinho. De repente, na mesma hora, parou tudo e ficou ali, como se tivesse hipnotizado diante daquela telinha ali, hipnotizado. E ele se acalmou e não deu mais trabalho. Naquela hora eu fiquei pensando em algumas situações interessantes. Essa função, a mãe deixa essa função, né, de atender a necessidade da criança e entrega na mão de uma babá eletrônica, não é assim? Antes a gente chamava TV de babá eletrônica, hoje nós temos várias babás. Mas ao mesmo tempo eu quero te perguntar, peraí, o que tem por trás dessa tela que a criança parece naquele momento ficar hipnotizada? O que tem ali? A faca, ela é boa ou ela é ruim? Qual que é a utilidade da faca? Olha o que eu falei. Depende da idade, né? Depende do tempo de exposição, depende do objetivo, depende do direcionamento, né? Você não vai dar uma faca para um bebê, não é isso? Então, tudo isso nós precisamos pensar quando nós entregamos a tela para as crianças. Então, por isso hoje, e eu citei esse exemplo para chamar sua atenção, para te despertar, porque a minha função é essa aqui, é alertar, é ajudar os pais a parar de cometer e a evitar erros que estão impedindo o desenvolvimento saudável, estão impedindo de ver os filhos no futuro saudáveis, com sucesso, felizes. Não é assim que a gente quer ver nossos filhos. Como é que você quer ver sua criança daqui a um tempo? Né, na fase adulta, o que você espera dessa criança? Então, olha só, o que a gente precisa hoje fazer aqui? Qual que é a nossa proposta hoje? É aprofundar. Hoje a gente precisa conversar realmente sobre os prejuízos do exagero que as telas, que a criança ficar na frente das telas pode causar para o desenvolvimento dela. Existe isso? Existe. Se a gente não observar a idade, o tempo, o objetivo, o direcionamento e o conteúdo, as telas vão causar um enorme prejuízo na vida e no desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Então vamos lá. Só para lembrar, um dos primeiros, e eu vou citar porque é o que todo mundo diz, né? Um dos primeiros prejuízos que as telas causam na vida da criança e que por isso surgiram aí, deu um boom de informações e de pesquisas. Um dos primeiros prejuízos é a obesidade, né? Houve um aumento muito grande na quantidade de crianças obesas devido ao sedentarismo causado pelo tempo de exposição às telas. Por que é importante nós falarmos isso aqui? Porque ficar em frente às telas, até para o bebê, o tempo que ele precisa ficar exposto às telas vai causar o sedentarismo. Esse sedentarismo que também existe para o bebê, que também existe para a criança e que já está sendo muito comum para o pré-adolescente e para o adolescente. Então esse sedentarismo
ele vai fazer com que a criança, desde bebê, estando parada de frente às telas, não faça movimentos ou atividades físicas que são necessárias e importantes para o desenvolvimento neuromotor da criança. Por que neuromotor? Quando eu falo de motor, eu estou falando dos movimentos, né, das ações da criança. E todo movimento, ele começa no cérebro, ele começa de um comando cerebral. Quando a criança, ela é limitada, exatamente porque está de frente às telas, e ela tem essa limitação para fazer, né, certos movimentos, algumas funções cognitivas, algumas funções cerebrais não vão acontecer e vão causar problema para essa criança agora, principalmente na fase da alfabetização, no desenvolvimento cerebral, na maturidade, e vão causar problemas lá na frente. Eu me lembro de um professor quando eu estava fazendo a neurociências, e um professor, ele disse que ele tinha problemas com alunos na faculdade e que ele percebia esses problemas de alunos que eram alunos que não brincavam, que eram alunos que não realizavam certos movimentos que são importantes para o desenvolvimento de uma criança, importantes para o desenvolvimento do adulto. Então, o primeiro prejuízo é o sedentarismo, que impede que funções cognitivas, que funções cerebrais aconteçam, certo? E aí a gente vai então pensar no segundo prejuízo. Qual o segundo prejuízo, né? Que ficar exposto às telas, além do recomendado, ele pode causar. O segundo prejuízo é muito interessante, eu gosto de usar essa expressão. O segundo prejuízo é o embotamento das emoções. O que é isso, Edna? Eu vou te fazer chegar lá, né, na resposta. Quando o seu filho fica aí 6, 8 horas diante das telas, ou nos jogos, fazendo seja lá o que for diante das telas. Quando vocês têm uma reunião social, uma reunião com a família, uma reunião com os amigos, como é que o seu filho se comporta naquela hora? Né? Ele interage com facilidade, ele brinca. Você já começa a perceber que há uma dificuldade, ou que tem hora que ele foge, ele quer o celular, ele procura uma saída, um outro recurso, porque aquilo para ele fica demasiadamente cansativo, frustrante, ele tem dificuldade de se relacionar ali, né? E quando você diz para essa criança assim, olha, quando você anuncia, quando você conta que algo ruim aconteceu com alguém, que era do convívio de vocês ou alguém da família, como é que ele se comporta? Né? Olha, fulano... para falar de... Tá. Não, falar que tá na live, ela tá perguntando. Ah, sim, alguém tá me perguntando, desculpa, né? Qual que é a constância? Não, a constância. Ah, desculpa, a Constância, perdão. Constância me perguntou qual o tempo ideal de acordo com a faixa etária, tá? Eu não posso voltar lá agora, Constância, mas eu deixei na live anterior. Vai lá no meu canal, Edna Barbosa, no canal do YouTube, e eu vou deixar aí no link aí agora pra você, tá bom? E aí você vai ver com mais detalhes, a criança até 1 ano, a criança até 2 anos, de 2 a 5 anos, de 6, eu deixei tudo lá. E aí olha só, o que acontece? A gente estava falando, quando você dá uma notícia pra criança, pro seu filho, sobre acontecimentos tristes, como é que ele se posiciona naquela hora? E volta e continua? Oh, que chato, não é assim? E continua? O que nós chamamos de embotamento das emoções? É uma dificuldade de expressar emoções e sentimentos. A pessoa, dependendo do tempo dela de exposição às telas, ela adquire essa dificuldade de expressar o sentimento, de expressar as emoções, de dizer que está feliz, de dizer que está preocupado, que está triste. E olha, a emoção, ela está
diretamente relacionada à razão. Então, as vivências e as relações da criança com o mundo, com as pessoas, com a família, com os amigos, isso vai ensinar a criança, até a adolescência, a juventude, vai ensinar a lidar com as emoções. O tempo que a criança fica exposta à tela, há uma carência desse exercício, dessa atividade das emoções, desse lidar com as emoções. E lidar com as emoções vai trazer para a criança autocontrole, né? Às vezes a criança fica nervosa, fica agitada, a criança quer revidar. E aí, com as intervenções, a gente vai ensinando a criança como lidar na hora da raiva, como lidar diante da tristeza. Então, a criança vai aprendendo a ter autocontrole e aprendendo a tomar decisões acertadas diante de cada situação, né? Há uma capacidade de motivação por causa das emoções. Quando não há esse exercício, não há essa facilidade, as telas impedem a criança de lidar de certa forma com as emoções. Eu estou falando aqui, né, da forma exacerbada. E aí o que vai acontecer? Essa falta desse trabalho com as emoções vai embotar os sentimentos, as emoções da criança, e ela vai começar a ter problemas com isso. E ela não está errada. Na verdade, ela está vivendo isso, ela está imergida num mundo que não permite que ela desenvolva, né, esse lidar com as emoções, expressar emoções e sentimentos. Aí eu vou lembrar da empatia. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para você exercer, para você ser empático, para você olhar para uma pessoa, mesmo que ela não fale, você consegue ler nos sinais, o que chamamos de sinais não verbais, a ler na expressão do rosto daquela pessoa, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está preocupada, não é assim? Mas vai ter um momento que essa criança, tanto tempo exposta às telas, ela vai olhar para você e não consegue perceber se você está preocupado, não consegue perceber às vezes que você está chorando, né? E há um embotamento da empatia, porque a empatia, essa prática, tem um momento que essa capacidade, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada. E a empatia me faz querer me colocar no lugar do outro e resolver o problema do outro, não é assim? Eu quero dar uma solução para o problema dessa pessoa. Mas quando os meus sentimentos, as minhas emoções estão embotadas, eu muitas vezes não sei como lidar com isso. Ou eu até sei, mas eu não tenho essa motivação. E isso está relacionado às emoções. Então, o tempo da criança exposta às telas vai causar esse prejuízo, que é o embotamento nas emoções. E a gente precisa estar atento, porque quanto mais a criança fica exposta às telas, menos relacionamento ela tem com as pessoas. E essa capacidade de empatia, de emoções, ela vem nas relações, ela vem nos relacionamentos com as pessoas, com o irmãozinho, com o coleguinha, vendo situações. Mas o que acontece? Os relacionamentos, eles são virtuais. E o relacionamento virtual, na maioria das vezes, ele é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados no dia a dia, né? Assim, como é o mundo virtual? Para pensar, como é o mundo virtual? O que as pessoas postam nas telas sobre aquilo que elas estão vivendo? Geralmente, tá tudo muito bem, né? Agora não, nós estamos na quarentena, mas até um pouco tempo, só postava que estava viajando, que sucessos, né? Conquistas. Então é um mundo onde tudo está muito perfeito, está tudo muito certo.
Na maioria das vezes é assim o mundo virtual. Mas os relacionamentos fazem a criança ou adolescente colocar o pé no chão. E aí vem o terceiro prejuízo que ficar diante das telas pode trazer para o seu filho ou filha, que é a rigidez cognitiva. O que é isso? Rigidez cognitiva. Bom, a rigidez cognitiva, na verdade, eu vou falar o que é flexibilidade cognitiva para você entender a rigidez. A flexibilidade cognitiva é uma maturação que o cérebro, que ocorre no nosso cérebro desde a infância, né? Por exemplo, existem coisas que você vai falar para a criança, para o bebê, que ele não vai entender, porque ele não tem essa maturação. Mas a partir do momento que a criança vai vivenciando, vai entendendo a partir da fala, do relacionamento, quando você indica, quando você mostra, ele começa a entender, por exemplo, o que é casa, né? A partir do momento que a criança, que o bebê, que ele vai crescendo, ele vai entender que ele mora numa casa, que ele tem uma casa, que ele está indo para casa, não é isso? À medida que vai crescendo, ele entende que tem uma casa, que fica num bairro, e quanto mais vai crescendo, ele vai entender que esse bairro está numa cidade, está situado numa cidade, não é assim? É uma maturidade. A criança, o cérebro da criança vai adquirir essa flexibilidade. Para entender isso, quando não há essa flexibilidade, ele não consegue sair das quatro paredes. Ele entende que tudo é a casa. Não tem bairro, não tem cidade, tem a casa, tem a minha casa. Essa rigidez cognitiva é o quê? É quando ele entende que está tudo padronizado e como foi estabelecido na sua mente. Ele não avança, ele não consegue pensar fora da caixa. Ele não sai daquilo que é habitual. Isso é uma rigidez cognitiva que é um prejuízo que vem em consequência das telas. A criança não consegue alterar uma conduta por causa de uma rigidez no seu cérebro, no seu pensamento. Ele não consegue pensar diferente. Ele tem dificuldade de entender certos conceitos. Ele não tem uma prontidão para resolver um problema que ele está enfrentando e nem agilidade para buscar uma solução. Porque às vezes a criança não sabe resolver um problema, mas ele procura uma solução. Agora, a rigidez cognitiva impede a criança de buscar uma solução para um problema simples que ela está passando. Eu não comi, eu não almocei, porque a minha mãe saiu e ela deixou a comida lá no fogão e ninguém colocou no prato para mim. Existem situações que são assim. E o que acontece? Eu me lembro da filha de uma amiga minha, que ela chegou em casa. Ela tinha esquecido a chave, não colocou a chave na mochila. Quando chegou da escola, a chave não estava na bolsa. Ela sentou na porta da casa e começou a chorar. E aí, quando a mãe chegou, a mãe contando pra mim assim, e quando ela chegou, eu perguntei: minha filha, por que você não me ligou? Não é simples, né? Por que você não me ligou? Olha o esconderijo da chave que a gente tem em casa, né? Então a criança, quando é a rigidez cognitiva, ela faz com que a criança não consiga pensar fora da caixa, né? E pensar fora da caixa vai me falar de mudanças. Aí eu vou pensar no adulto do futuro, que essa criança agora vai ser um adulto no futuro. E ele vai ter dificuldades para se adaptar a mudanças, né? Essa adaptação a mudanças que é tão necessária igual agora, né? Quando a gente tem essa rigidez cognitiva, mudar agora é altamente doloroso, e é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas, e muita gente sofre muito por causa dessas mudanças. Então a rigidez cognitiva vai falar disso. E então esse é um prejuízo que é danoso, que é sério e que a gente precisa pensar. E aí eu vou falar sobre o terceiro prejuízo. Esse terceiro prejuízo, ele vai estar ligado à rigidez cognitiva, porque ele vai falar de pensar fora da caixa, que é a preguiça criativa. Eu não estou falando de ócio criativo. O ócio criativo é quando você para diante de... Vamos citar assim, você está escrevendo uma redação, aí você para,
um pouco para pensar, porque você parou, né? Eu sou escritora, eu estou escrevendo um livro. Eu tenho hora de ócio criativo, onde eu paro, porque eu cansei, eu não consigo produzir mais nada, eu tenho que parar, fazer alguma coisa para depois voltar, né? A gente chama isso de ócio criativo. Ou eu paro, ou eu penso, eu vislumbro, eu me coloco no lugar daquele personagem, e assim, ou eu vou tentar pensar como criança pensando, e é assim que eu vou voltar a escrever. Isso é ócio criativo. Agora, o que é preguiça criativa? É quando eu me mantenho num comportamento padrão. O que as telas, a exposição demasiada das telas vai fazer com a criança e com o adolescente? Há um comportamento padrão, porque está tudo muito pronto, não é assim no mundo virtual? Está tudo muito pronto, tudo determinado, tudo imposto, né? E está tudo disponível com muita facilidade. Não há muitos porquês, não é isso? Geralmente não há porquês. E aí, esses porquês, eles abrem a janela da criatividade, eles abrem as portas da curiosidade. Mas quando não há porquês para a criança, vem a preguiça criativa. Até a criatividade é um exercício. A inteligência, muitas vezes, ela precisa ser exercitada. E aí a criança pequena, mas do bebê, né? Isso vai acontecer a partir de estímulos. Então é por isso que a gente precisa o tempo todo não estar só dando respostas prontas para crianças, mas fazendo perguntas. E aí o tempo de exposição às telas, ele vai gerar esse prejuízo que é uma preguiça criativa. Qual que é o único questionamento que seu filho faz para você? Aquele que quando a criança fica muito tempo exposta às telas, né? É por que não pode, não é assim? Por que não pode? Porque na cabeça dele, quando eu falei da rigidez cognitiva, na cabeça dessa criança, tá tudo muito dentro da caixa. Não pode fazer isso. Mas por que não pode? Na minha cabeça pode. E a criança não consegue entender, ela até faz birra por isso. Agora, a gente tem que tirar essa criança dessa rigidez. E por que não pode? Devolve a pergunta para ela. Por quê? Por que você acha que não? Né? E aí eu vou te lembrar que a criança, a preguiça criativa, essa preguiça de criar, de usar a criatividade, de pensar um pouco antes de correr lá no Google e fazer a pesquisa, de buscar aquela resposta, né? De repensar as práticas, ou repensar, ou pensar de novo no modo de fazer aquilo que eu estou fazendo. E pode ser uma atividade da escola. Um exemplo é o para casa, né? Assim, a criança, quando está com preguiça de pensar, no para casa tem uma pergunta e ele responde com sim ou não. Mas meu filho, você pode responder mais. Sim, eu gosto de viajar para a casa da avó, na cidade tal. Não, sim, eu gosto. Pronto. Né? Amplia essa resposta, mas há uma preguiça criativa, há uma preguiça de produzir, de ir além do que aquilo que está estabelecido. Então esse é um outro prejuízo que as telas podem causar, né? E aí a gente vai então, diante disso, para esse quinto prejuízo, tá? Antes de falar, deixa eu só falar aqui, responder a pergunta da Micheline, né? A Micheline disse que a sua filha pergunta muito por quê. E aí que eu tô falando do questionamento, né? Às vezes o questionamento, os porquês, a gente precisa pensar em duas situações. Ele vem por causa de uma rigidez cognitiva, que é a dificuldade da criança de pensar fora da caixa, de entender o porquê dos limites, o porquê das regras, o porquê das situações, o porquê das explicações, de entender aquilo que foi determinado, aquilo que existe realmente. Mas existe, e aí ela questiona. Às vezes a criança questiona, eu não estou falando que é o seu caso, tá, Micheline? Mas às vezes a criança questiona é porque ela não consegue entender e porque ela quer
opor, ela está se opondo àquela situação e ela não sabe, ela não sabe como lidar com essa negativa. Mas existe uma outra situação que é a fase do porquê, que é uma situação que é positiva. O porquê, quando ele é positivo, é quando a criança começa a perguntar a razão de tudo. Isso é positivo. E aqui nós precisamos aproveitar e devolver outras perguntas para a criança, né? E estimular essas perguntas, e estimular esses questionamentos. Assim você está levando a sua criança a exercitar, né, essa criatividade, a estimular o pensamento, a estimular, né, a curiosidade da criança. Então a gente precisa pensar nisso, e aí eu volto então para a gente falar sobre o quinto prejuízo, que é muito grave, e a gente vai entender um pouco sobre ele, porque ele é muito grave, que é a dificuldade de transição do mundo virtual para o mundo real. Né? Como é o mundo virtual? A gente estava falando há pouco. Como é que é o mundo virtual? A gente não falou aqui que às vezes até a gente que é adulto, e existe uma pesquisa mostrando que uma das causas de muitos adolescentes terem depressão é exatamente essa dificuldade de lidar com esse mundo virtual, porque tá tudo dando muito certo, né? Chega uma hora que ele não consegue mais e ele entra em depressão, tá? Mas o que eu tô falando aqui dessa dificuldade de fazer essa transição do mundo real para o mundo virtual? Esse padrão, né, de sucesso, de felicidade, ele é muito cômodo, tá tudo muito cômodo, tá tudo muito fácil. E o adolescente, a criança quer se instalar ali, né? Porque o mundo virtual ele agrada. No jogo ele tá sempre vencendo, né? O mundo virtual é bonito, ele é perfeito, ele é divertido. No mundo virtual eu não preciso mostrar os meus defeitos, eu só mostro aquilo que é positivo, né? Eu pesquiso as respostas que os meus amigos estão dando para determinada situação, para a minha resposta não ser diferente. Então eu me apoio em algumas respostas, em algumas situações, né? Ele é divertido, ele é agradável. Para a criança, para quem não tem maturidade, a criança não tem, o adolescente não tem essa maturidade para escolher o que é certo, o que é errado e para julgar. Ele não tem essa maturidade, esse discernimento para entender que aquilo que está oferecendo para ele, na maioria das vezes, é fake. Então, esse comportamento padronizado, né? Ele é padronizado, ele é imediato. Então é tudo muito rápido. E por que a criança, então, o adolescente, ele quer ficar? Ele quer se instalar ali, ele quer morar ali, porque ali é melhor. E ele fica, ele tem dificuldade de sair. Ele quer ficar, quanto mais tempo ele quer ficar, ele quer permanecer ali, porque ali está muito fácil. E quando ele começa a ter que sair desse mundo, muitas vezes ele entra em depressão. Ou quando ele compara com a vida dele, que não está muito de acordo com aquilo que está oferecido ali, ele entra em depressão. E aí ele permanece, ele prefere então permanecer no mundo virtual, e ele tem dificuldade de sair do mundo virtual, de sair daquele comportamento padronizado e vir para o mundo real. Ele tem essa dificuldade, né? Eu me lembro de uma menina, né, que eu conheci com 9 anos, e ela tinha 9 perfis no Instagram. E às vezes ela passava à noite até 2, 3 horas da manhã, né? 2, 3 horas da manhã ali diante das telinhas, diante do Instagram, porque ela precisava realmente de muito tempo para alimentar
tantos perfis, não é isso? E ela ficava ali até o dia, né, que um pedófilo bateu na porta. Né? Como é que eu vou falar isso assim? Até que um dia a mãe descobriu que ela estava sendo acompanhada por um homem mais velho que estava fazendo muitas perguntas e estava descobrindo algumas coisas da vida dessa criança. 9 anos, é uma criança. E aí quando a mãe descobriu, a mãe se assustou e começou a investigar e começou a ver, né, que a criança de 9 anos ficava até a madrugada ali alimentando esses perfis e conversando com muita gente. E muitos desses perfis, cada perfil ela representava, ela era uma pessoa diferente. Gente, eu não estou falando de uma coisa que é difícil de acontecer e que está longe. Eu estou falando de alguém que eu conheci. Né? E quando eu perguntei para ela, para essa criança, por que ela fazia isso? Por que ela fez isso? Sabe o que ela me disse? Ela disse, porque eu quero ser famosa. Ela quer ser famosa. Ela quer ser famosa e queria ser famosa como a fulana de tal, que era famosa também lá no Instagram, lá nas redes sociais. E aí você pode estar até assustada com o exemplo que eu estou dando, mas quem sabe essa criança é sua? Quem sabe seu filho ou sua filha está vivendo essa mesma situação? Porque essa dificuldade de fazer essa transição do mundo virtual para o mundo real, ele vai mostrar o que para mim? Para essa criança, ele vai mostrar o que dessa criança para você que é mãe ou pai? Vai mostrar que essa criança tem dificuldade de lidar com a frustração. Lembra que eu falei sobre esse relacionamento que nos permite trabalhar as emoções e aí vai causar nessa criança essa dificuldade de lidar com frustração, com o não. E às vezes a gente pensa assim, mas isso está parecendo um transtorno, Edna. Sim. O que eu citei aqui, esses 5 prejuízos que eu citei aqui, são características de transtornos, de TDAH, são características que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são características de transtorno do espectro autista e são características do TOD, do transtorno opositor desafiador. Mas isso é para te alertar, papai e mamãe, que o tempo de exposição à tela, se ele não tiver esse monitoramento, esse acompanhamento, ele vai causar todos esses prejuízos nessa criança. E aí eu vou lembrar de um exemplo que eu citei na semana passada, de uma amiga minha que falou para mim que os 2 netos dela, um de 2 anos e o outro de 8 para 9 anos, eles foram ao médico, ao neuropediatra, e o neuropediatra deu o diagnóstico de autismo para os 2. Todas essas características que eu citei aqui estavam bem fortes neles. Né? Estavam bem fortes. E a receita que o médico deu, para eles, desintoxicar das células, das telas, desintoxicar das telas. Foi a primeira receita, é o primeiro remédio. Então, os prejuízos que as telas têm causado para as nossas crianças hoje têm sido por demais desastrosas. E o que a gente precisa pensar? Como é que a gente vai resolver essa situação? Né? O bebê tá mais fácil. Por quê? Porque ele tem essa facilidade de se adequar à rotina que você estabelecer, né? Você tem aí um controle maior sobre as ações, mas o pré-adolescente e o adolescente que está acostumado a ficar 6 horas, 7, 8 horas a dormir com o celular, né? Lembra do comportamento padronizado que eu falei? Eu vi foi um episódio de uma novela onde tinham muitos adolescentes. Era uma novela de adolescentes. O que me chamou a atenção nesse episódio é que
Os adolescentes, eles dormiam com o celular ligado ao lado da cama. E todas as vezes que esse celular apitava, eles acordavam e atendiam. Eles atendiam ou liam a mensagem que estava lá e respondiam. Pensa no sono desses adolescentes, né? Mas não é o comportamento padronizado que as telas estão oferecendo? E aí eu venho te fazer essa pergunta: como é que eu vou resolver para o meu filho que é adolescente ou que é pré-adolescente, se ele está habituado, se ele fica esse tempo todo nas telas, né? Quando a ideia é mesma de uma dependência. E aí, se você chegar hoje para ele e falar assim: olha, a partir de amanhã é 2 horas, ninguém vai usar mais a internet aqui, é 2 horas e vai ser ou para entretenimento, né? Ou então vai ser para fazer atividades escolares. Como é que você vai fazer isso de hoje para amanhã? Como é que você vai mudar isso, né? Você pode chegar e fazer isso agora? Imagina o transtorno que você vai causar dentro da sua casa, né? Como é que nós vamos resolver isso? Tem jeito de você chegar e determinar de hoje para amanhã toda uma mudança, estabelecer várias regras de hoje para amanhã, né? Pensa, não, eu vou salvar o meu filho dessa situação toda, de ter todas essas consequências aí, eu preciso salvar o meu filho. E aí, de hoje para amanhã eu faço isso? Não. A gente está falando de uma situação mesma, é como se fosse, ele vai ter sintomas, ele vai ter situações que vão parecer como se fosse uma abstinência, não é isso? Você já ouviu falar de uma pessoa quando está passando por uma fase de abstinência, né? Como é que ela se manifesta? E como é que esse seu filho, pré-adolescente ou adolescente, ou a criança que seja, porque eu falei para vocês de uma criança de 2, de 3 anos que ficava 6 horas diante das telas e que foi para o médico falou que os sintomas dele eram de autismo. Como é que a gente vai resolver isso, né? Existe um passo a passo. Existem ações que são gradativas e que a gente precisa, a partir de como o mundo da criança funciona, como o cérebro da criança funciona, né? Como é que eu faço então com essa criança até 2 anos? Como é que eu vou fazer com essa criança até 6 anos? Como que eu posso fazer com essa criança até 12 anos ou a partir disso? A criança que está na escola ou a criança que não vai na escola, porque eu sei que existem crianças que não frequentam a escola, não vão à escola. Então a gente precisa pensar, né? Tem jeito de resolver essa situação para salvar o meu filho do excesso em frente às telas? Tem jeito. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. E eu garanto que você vai sair daqui amanhã repensando melhor sobre a vida do seu filho, o tempo que ele é exposto à tela e o tempo que você também fica exposto às telas, tá? Amanhã a gente vai fazer isso aqui. E se eu tiver um retorno que seja de um pai e de uma mãe dizendo: hoje eu estou repensando a minha atitude como pai, como mãe, nessa situação e que eu preciso salvar meu filho ou que eu preciso agir diferente daqui para frente, eu já me dou por satisfeita. E é isso. Eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui, né, Micheline? Depois a gente vai conversar mais, eu garanto, eu prometo aí que a gente vai tirar um tempinho para a gente conversar um pouco sobre isso também, mas eu acredito que durante essa semana e esse tempo que a gente for conversando, a gente vai conseguir responder muitas questões, muitas dúvidas que você tem. Agradecer a você que ficou aqui até agora, agradecer a você que esteve aqui ontem, tá? E deixe sua pergunta, deixe seu comentário.